que você quis ser juíza, Adriana? Quando eu entrei na faculdade, eu já entrei querendo a magistratura e a magistratura federal. Então, eu organizei todos os meus estudos voltados para isso, para o concurso da magistratura. Depois que eu saí da faculdade também, eu organizei a minha carreira e os passos que eu ia adotar, já pensando nesse objetivo. Então, logo depois que eu saí da faculdade, eu fiz um concurso para a Procuradoria do Banco Central, fui procuradora do Banco Central um tempo, porque eu queria, enfim, uma procuradoria na área federal. E aí, depois de um tempo, eu fiz o concurso da magistratura, depois que eu tinha idade, tinha, né, conjugalidade, tempo de experiência e tal. Eu acho que a possibilidade de interferir de uma maneira mais ativa nos conflitos, de poder ter a possibilidade de contribuir de forma positiva para a pacificação dentro dos limites, né, obviamente, do que a gente consegue, isso sempre foi alguma coisa que sempre me atraiu. Todos os espaços por onde eu transitei a minha vida inteira, quer dizer, eu estudei numa escola particular a vida inteira, contava-se nos dedos as pessoas negras, né? E isso é muito naturalizado pela nossa sociedade. Só que se a gente tiver um olhar de ver, a gente vai ver que isso é uma coisa que é uma barbaridade, isso é um escândalo. Mais de 50% da população é de mulheres, mais de 50% da população é de negros. Aí você chega nos espaços de poder, você vê uma disparidade muito grande em relação a isso. E isso não causa pelo menos o estranhamento. Isso mostra o quanto o nosso olhar, né, está naturalizado para a desigualdade. Eu acho que a gente vai desenvolvendo também ferramentas, né, para construir caminhos de diálogo, para que pessoas que muitas vezes nunca tiveram uma reflexão sobre aquilo, parem para pensar sobre aquilo, sob um novo olhar, porque muitas vezes as pessoas elas nunca foram expostas a determinadas reflexões por uma série de razões, não importa, né? Mas o fato é que, uma vez em que a oportunidade para a reflexão está posta, há pessoas que estão dispostas a essa reflexão, isso é muito importante. E eu tenho encontrado, pelo menos na minha caminhada, muito mais aliados e companheiros de caminhada do que adversários, né? E eu acho que eu procuro fazer essa conta e esse balanço positivo. Quantas mulheres juízas existem hoje no Brasil? Hoje nós somos um total de 18 mil magistrados, mais ou menos, de todas as especialidades, em todos os graus de jurisdição, ou seja, graus de jurisdição em todos os níveis da magistratura, né? O juiz de primeiro grau, o desembargador, que julga o recurso do juiz de primeiro grau, o ministro, enfim. Então, nesse grupo todo, nós somos em torno de 18 mil. Desse total, na magistratura de mulheres, nós somos 38% da magistratura nacional. Na Justiça Federal, que é a justiça que eu integro, né, nós somos hoje, pelo Censo do Judiciário de 2018, né, que os dados foram disponibilizados recentemente, nós somos 32%. De 18% de juízes negros, sendo 16% declarados pardos, 1,6% efetivamente declarados pretos, nós teríamos entre 1% e 2% de juízes negros. Isso é multifatorial, não existe um único elemento que eu acho que leva a esse quadro. Nós temos uma estrutura de sociedade que se desenhou e atribuiu à mulher determinadas funções, determinados papéis, o espaço que ela deveria ocupar, as funções que ela deveria desempenhar na sociedade. Então, isso realmente, certamente, não ajudou na trajetória para que a mulher ocupasse esses espaços de poder. Outra questão que se coloca seria a entrada tardia também das mulheres no mercado de trabalho como nós o conhecemos hoje, né? Com o nome e o desenho, o mercado de trabalho, com o desenho que ele tem hoje. Uma entrada tardia também em relação às mulheres brancas, porque as mulheres negras sempre estiveram nessa dinâmica do trabalho, embora não mercado de trabalho como trabalho mediante contraprestação, porque quando, né, as mulheres negras vieram trazidas à força para o Brasil, para o território brasileiro, elas vieram para trabalhar. Então, trabalhar nunca foi uma novidade para esse universo de mulheres. E em função desse desenho de sociedade que a gente tem, né, isso deriva para uma série de outras questões, uma série de outras dificuldades que vão trazendo dificuldades adicionais para a mulher. Isso tudo não contribui, né, para incentivar, digamos assim, uma participação paritária, mas a gente está caminhando, a gente chega lá. Você já presenciou ou vivenciou alguma discriminação dentro do judiciário com relação à mulher? Eu acho que não há mulher, imagino, né, que não tenha vivenciado, né, um ambiente de desigualdade.
né, em algum espaço por onde transitou na vida. Eu penso que essa percepção de que as nossas colocações não têm o mesmo peso, não têm a mesma potência, eu acho que isso está presente em todos os espaços e a magistratura não é diferente, né? O Poder Judiciário não está destacado, não veio de Marte, né? Nós compomos a sociedade e a sociedade ela é assim e o Judiciário vai refletir isso em alguma medida. Obviamente que como juíza há digamos assim, há uma blindagem maior, né? Isso, em algumas situações, se dá de forma mais sutil, mas não significa que esses mecanismos e essas dinâmicas não existam e não estejam presentes. Você pode contar para a gente um pouquinho da sua rotina dentro desse processo de decisão, de julgamentos? Eu tenho essa preocupação de ter muito bem protegido, né, o meu espaço da família, o espaço dos amigos, né, o espaço do lazer, o espaço da leitura não jurídica, né? Eu acho que isso é essencial para, acho que, drenar um pouco, né, dessa tensão, desse estresse, assim, porque é muito difícil, né, assim, a nossa rotina de trabalho, você não chega e faz um trabalho burocrático, né? A gente tem, às vezes você chega, você vai fazer um dia inteiro, tem audiência, aí no final do dia, daquele dia você decidiu se A, B ou C vai ficar preso, se a pessoa vai ser condenada a 10, 15, 20 anos de prisão. Nós temos algumas questões relacionadas à impunidade no Brasil, mas há um espaço da jurisdição criminal, em que a jurisdição criminal ela é efetiva. Então, há um grupo de pessoas assim, que você dá aquela pena e você sabe que aquela pessoa vai cumprir aquela pena. É aquela pena que ela vai cumprir, né? Por uma série de razões, né? E isso traz muita responsabilidade. Eu sou juíza criminal por opção, né? E acredito no trabalho que eu faço, acho que é um trabalho que tem uma importância dentro da dinâmica social que a gente tem, né? Escolhi estar aqui, não estou aqui por um acaso, né? Não foi um acidente de percurso, foi uma escolha consciente, mas também tenho consciência de todos os problemas que o sistema de justiça penal tem. Obviamente, essa tensão ela está presente ali no dia a dia. Então, você acabou de dar uma decisão, fez uma audiência o dia inteiro, uma audiência pesada, algo, né? Enfim, envolvendo crimes graves, e aí você sai dali e você tem o seu cinema marcado com seus amigos, né? Você não desliga um botão de uma hora para outra, né? Você está pensando, o fulano, né? Poxa, eu mandei o fulano para prisão. Eu conheço a prisão, eu vou lá, eu sei como é que é, eu sei para onde a pessoa está indo, né? Aquilo está ali na sua cabeça. Mas eu tenho um colega que ele diz algo que, para mim, resume bem essa questão. Realmente, a gente tem essa carga, isso fica na nossa cabeça, né, para o juiz responsável, isso está presente no nosso dia a dia, mas ele diz, olha, tem que ser assim mesmo, porque o dia que a gente fizer isso e aquilo não for nada, é o dia que a gente tem que fazer outra coisa. Porque o dia que você deliberar sobre a liberdade de uma pessoa e aquilo para você for a mesma coisa que você bater um carimbo, aí eu acho que alguma coisa está desencaixada, né? Há um limite do que a gente pode, digamos assim, desanuviar, né? Eu acho que tem um espaço ali de desconforto que ele vai ficar mesmo e que ele tem que ficar, eu acho, né? O que você mais gosta na sua profissão? Eu vou, na verdade, contar um episódio que eu acho que sintetiza o que eu mais gosto. Foi quando eu decidi vir para a jurisdição criminal. Há uns anos eu estava fazendo um interrogatório de uma pessoa, eu estava numa vara no interior, e quando eu acabei o interrogatório, o réu virou para mim e falou assim, doutora, eu queria dizer uma coisa para a senhora, posso falar? Eu falei, pode. Ele falou assim, em todo esse inferno que eu estou vivendo, né, ele estava se referindo ao processo, a senhora é a primeira pessoa que eu senti que realmente queria ouvir o que eu queria dizer. Eu não era a juíza que ia julgá-lo, então ele não estava fazendo aquilo como jogo de cena, o processo não era meu, eu estava só interrogando ele. E aquilo me tocou muito, porque o interrogatório é o último ato do processo, né? Então, uma pessoa passar por todo um processo, passar por diversos atores, agentes naquele sistema, e a pessoa não se sentir escutada por ninguém, eu fiquei imaginando, gente, deve ser uma sensação horrorosa, deve ser uma sensação horrível. Então, ali, assim, eu decidi que eu queria a jurisdição criminal porque eu penso, assim, que pelo menos naquele universo de pessoas que estão sob a minha responsabilidade, eu espero, né, que as pessoas que estejam submetidas à minha jurisdição tenham
essa percepção de que elas estão sendo ouvidas, o que não significa que tudo que elas disserem será acolhido, que é uma coisa diferente. Mas é muito importante, eu acho que a pessoa seja ouvida e tenha a noção de que aquilo que ela diz realmente está sendo considerado. E o que você diria para as meninas que hoje estão pensando em ser juízas no nosso país? O que eu diria? Estudem, venham, estamos esperando por vocês, braços abertos.